Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Assentem-se, por gentileza. Agradeço o carinho dos irmãos. Agradeço o pastor Antônio. Agradeço a sua família. Agradeço o Samuel, Moisés, a irmã Naide. Estamos aí há alguns anos. Eu suportando o pastor Antônio e ele me suportando. Né? E assim nós vamos caminhando até chegar nos céus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos encontraram? Diz-nos assim a Bíblia: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Versículo de número 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para convosco, assim também abundeis nesta graça. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que tinha recebido de Deus algo tão maravilhoso. Paulo está escrevendo para as igrejas que, naquela região chamada Macedônia, existiam algumas igrejas ali. E eles estavam vivendo um momento de adversidade, de perseguição, de batalha, de luta, de afronta, enfim. Tiveram que abandonar muitas das vezes as suas casas por manter a sua fé, abandonar a sua vida, mas manter-se na presença de Deus. E Paulo, então, meus irmãos, aqui começa, nós entendemos o que é que proporcionou estas igrejas a continuarem de pé, mesmo diante de tanta oposição e diante de tanta adversidade. Paulo diz assim: irmãos, eu quero que vocês conheçam, fazemos vocês conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Meus irmãos, como é importante nós entendermos o que significa a graça de Deus na vida de uma igreja? O que significa a graça de Deus na vida de um crente, na vida de um jovem? O que significa a graça de Deus na vida de uma família? Eu tenho certeza, meus irmãos, que se não fosse a graça de Deus, aquelas igrejas não seriam igreja, elas não se mantinham como igreja, elas não sobreviveriam como igreja. Por que isto? E nós vamos entender o quão é importante e o valor que a graça de Deus tem na vida de uma igreja e na vida de uma pessoa, como falamos. E Paulo então começa a mostrar o resultado no versículo de número 2. Ele diz assim: aquela igreja, ou as igrejas da Macedônia, elas passaram não por uma tribulação apenas. Eu sei que muitos irmãos aqui, muitas famílias, muitas pessoas passam por tribulação. Uma tribulação é algo que nos angustia, dependendo a dimensão dela, dependendo do contexto em que nos leva a viver. Mas as igrejas da Macedônia não era simplesmente uma tribulação normal. Não era uma tribulação cotidiana, algo que é fácil de vencer, não. Paulo está dizendo, eles tiveram muita prova de tribulação. Aleluia! Imagina, meus irmãos, como é que uma pessoa consegue superar a prova. Já é grande, já é difícil. Imagina muita prova de tribulação. Isso é algo que se torna insuportável humanamente falando.
Mas existe um caminho, existe uma maneira, existe uma forma de Deus proporcionar nós passar por muita prova de tribulação. É somente com a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus é uma capacidade para viver na adversidade. É uma capacitação que Deus proporciona para a igreja, para os crentes, para eles estarem aptos a passarem, ainda que seja muita prova de tribulação, mas eles continuarão de pé na presença de Deus, adorando e louvando o nome do Senhor. Agora, tem gente, meus irmãos, que passa por uma tribulação, ele se desvia. Chega a tribulação, ele pensa em sair da igreja. Chega a tribulação, ele pensa em abandonar o evangelho, meu filho. Ele diz, eu não aguento mais. Chega a tribulação, ele pensa coisas que somente vai lhe afastar de Deus. Mas olha só, aqui esta igreja, ou estas igrejas da Macedônia, Paulo estava dizendo que a graça de Deus mudou a visão deles. Mudou a maneira deles olharem para a luta, para a prova, para a adversidade. E Paulo diz assim, eles estavam vivendo muita prova de tribulação. E a cabeça de muitas pessoas então pensa em correr, desanimar, fugir da luta, fugir da batalha. Mas essa igreja, com a graça de Deus na vida deles, Paulo diz que no meio de muita prova de tribulação, houve o oposto. Eles mostraram abundância de gozo, abundância de gozo, abundância de alegria, abundância de fé. Aleluia! É algo, meus irmãos, olha, parece uma coisa totalmente incompreensível pela ótica humana. Alguém que está numa muita prova de tribulação, em contrapartida, irmão Onofre, pastor Antônio, ele transborda gozo, transborda alegria por estar passando por aquele momento. E esta igreja mostrou o oposto disso. Esta igreja mostrou que é possível quando a graça de Deus está na nossa vida. Esta igreja mostrou que é possível quando a graça de Deus está numa igreja. Esta igreja mostrou que é possível quando a graça de Deus está sobre a juventude. Quando a graça de Deus está sobre uma família. No meio de muita prova, o diabo pensa, ele vai murmurar. O diabo pensa, ele vai desistir. O diabo pensa, ele não vai na escala. Ele não vai no vale da oração. Ele não vem mais para o jejum. Mas é ali que ele mostra abundância de gozo, abundância de alegria. Oh, aleluia! Como é importante a graça de Deus, meus irmãos! Aleluia! Vocês estão entendendo o valor e o poder que tem a graça de Deus? E Paulo disse, olha, muita prova de tribulação. Mas a graça de Deus transformou o combustível da tribulação, da prova, em abundância de gozo. Aleluia, em abundância de gozo. Oh, aleluia. Tem gente que fica triste porque de repente ele pede alguma coisa e as pessoas dizem, não posso fazer agora. Ele já desanima, o seu autoestima cai lá embaixo. Esta igreja é muita prova de tribulação. Mas chegava para conversar com aqueles crentes. E imagina, meus irmãos, como é maravilhoso conversar com crentes que têm abundância de gozo. Uma família que tem abundância de gozo, chegar na porta de alguém, de uma casa que está na luta, na prova, mas respirando gozo, respirando alegria, respirando, aleluia. Oh, glória a Deus. Agora chega na casa de alguém que de repente, meu irmão, não tem essa visão, não consegue entender a dimensão do que é o poder, o que é o poder da graça de Deus na vida dele. É reclamando, é se queixando, é falando do governo, é se queixando do pastor, é reclamando porque isso, aquilo, outro. Meus irmãos, e muitas das vezes ele nem está no mundo, nem está no mundo, e nem prova está passando muitas das vezes, nem tribulação ele conhece. Mas as igrejas da Macedônia eram muita prova e tinha muito gozo, abundância de gozo. Oh, aleluia, abundância de gozo. Shadarabacantas, abundância de gozo na vida daquela igreja. Quem sabe privação de alimento, quem sabe incompreensão da sociedade, perseguição do rei, das autoridades. Tinham que, quem sabe, orar escondidos, se reunir para adorar a Deus em locais onde eles não estariam correndo risco de vida. Mas abundância de gozo por estar servindo ao Senhor.
Oh, glória a Deus, abundância de Deus. Agora imagina, meus irmãos, como eu já falei, abundância, muita prova de tribulação já é terrível. Mas Paulo continua dizendo que não parou por ali. Tem outra coisa, para completar. Olha o que diz, além de muita prova de tribulação, eles tiveram que abandonar as suas casas, abandonar emprego, abandonar família, deixar os seus recursos para trás, para fugir. E com isso, então, eles entraram em uma outra situação. Que situação é essa? Vocês podem acompanhar na sequência? Depois do gozo, o que que vem? O que que vem, meus irmãos? A pobreza já é difícil, pastor. A pobreza já é difícil, irmão Rafael. Não é verdade? A pobreza já é um angustiante. Mas a Bíblia diz que esta igreja, ela entrou em uma profunda pobreza. Tinham tudo para murmurar. Tinham tudo para reclamar. Tinham tudo para se queixar. Mas no meio da profunda pobreza, Paulo manda pedir oferta para eles, para ajudar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Paulo manda pedir socorro! E no meio de muita profunda pobreza, diz a Bíblia, que houve abundância de riqueza da sua generosidade. Oh, aleluia! Que carência dessas igrejas nos nossos dias que estamos vivendo. Que carência de crentes com esta graça na sua vida nos dias que estamos vivendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tanta gente correndo somente para satisfazer a sua vontade, querer tirar proveito de tudo que é coisa da sua... Mas aqui esta igreja com muita prova de tribulação e com profunda pobreza. Mas Paulo diz que eles não somente tinham abundância de gozo, mas houve abundância de riqueza, de generosidade, ou seja, disposição de servir, disposição de fazer as coisas, disposição de estar ali, dizendo, Deus, pode contar comigo, eu estou aqui, estou na prova, estou na luta, estou na batalha, estou na pobreza, mas eu quero enriquecer ao Deus dos céus, com a minha generosidade, com a minha disposição, com a minha alegria. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Xandarabacantas. Que diferença, meus irmãos. De repente o crente vem para a igreja, não precisa caminhar, sai de carro, sai da sua garagem, furou o pneu, de repente dá algum imprevisto, você já reclama, já murmura, já passa tanta coisa, mas essa igreja aqui, olha a diferença. Aleluia. Será que como Deus olha para nós no século 21 que estamos vivendo, meus irmãos, e Deus olhando para esta igreja, Deus olhando para estas pessoas, para esta região da Macedônia, aleluia, certamente Deus espera que nós também venhamos, a mesma graça de Deus que estava sobre a vida deles, está sobre as nossas vidas também, a mesma graça. É a mesma graça, é a mesma graça que está sobre nós. É a mesma graça que estava sobre a vida deles. É a mesma graça. Aleluia, mas por que muitas das vezes essa graça ela não realiza, ela não surte este efeito poderoso que surtiu na igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia? Nesse contexto de adversidade, a graça de Deus proporcionou eles fazerem coisas que naturalmente eles não conseguiriam fazer. Só a graça de Deus. Amém? Só a graça de Deus. Aleluia. E Paulo continua dizendo ainda, meus irmãos, que não parou aí. Paulo lá no versículo de número 7, ele diz que a graça de Deus continuou fazendo coisas. No versículo de número 7 diz assim, portanto, assim como em tudo, sois abundantes. Olha só, meus irmãos, uma igreja na prova, uma igreja na luta, uma igreja na pobreza, mas não tinha escassez em nada. Em tudo era abundância, em tudo era abundância. O amor era abundância, no servir era abundante, no prestar serviço era abundante. E Paulo continua dizendo, não é somente nisso,
mas abundais também em fé. Oh, aleluia. Tem gente que a fé dele está em alta só quando o vento está ao seu favor. A fé está em alta só quando as coisas estão dentro da sua concepção, do seu plano, da sua ótica, da sua visão natural humana. O vento mudou, ele já perde a fé, enfraquece na fé. Mas Paulo diz não, essa igreja abundava em fé. No meio da prova, no meio da luta, no meio da pobreza, mas tinha abundância de fé. Aleluia! Porque a graça de Deus estava sobre eles. Amém? Não só abundância de fé, mas também eles eram abundantes em palavra. Oh, glória! Aleluia! Tem gente, meus irmãos, que quando está movendo um momento, ele vem, se dá oportunidade para ele pregar, ele vai se queixar, porque isso, porque aquilo, porque eu estou lutando isso, porque aquilo outro, porque aconteceu isso, porque aquilo outro. A pessoa, meus irmãos, ele se torna um crente escasso na fé, escasso, raquítico. Mas essa igreja, quando eles iam pregar, quem sabe, meus irmãos, com a barriga vazia, mas abundância de palavra, abundância de fé, abundância, porque a graça de Deus estava sobre a vida deles. Oh, aleluia, abundância. Oh, glória a Deus. Como é importante a graça de Deus na vida de um crente, na vida de uma igreja. A graça de Deus, meus irmãos, ela nos leva a chegar em lugares que jamais imaginaríamos que chegaríamos, na nossa força, na nossa capacidade. Aleluia, com o nosso conhecimento. Mas a graça de Deus, ela nos arrasta. Aleluia. Para aquilo que Jesus disse, aleluia, para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Uma igreja consegue ir aonde todo mundo pensa, ela não vai chegar lá, ela não vai realizar isso, mas a graça de Deus na vida da igreja, ela chega, ela anda, ela marcha, ela atinge o objetivo, porque a graça de Deus está sobre a vida dela. Aproveite a graça de Deus. Aproveite a graça de Deus sobre a sua vida. Aproveite a graça de Deus que está sobre a sua casa. Aproveite a graça de Deus sobre a sua família. Aproveite a graça de Deus sobre o seu ministério. Não desvalorize, como Paulo escreveu para esta igreja também. Não recebais a graça de Deus em vão, mas valorize o poder que a graça de Deus proporciona à minha vida e à sua vida. Amém. Glória a Deus. Pastor Antônio.